Olá, senhoras e senhores, tudo bem com você? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e eu vou comentar com os senhores nesse vídeo a respeito do Código de Defesa do Consumidor, relação de consumo e locações, ok? Locações. Bom, eu recebi esta dúvida de um amigo que me perguntou a respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à questão de locação. Joia? Locação. Pode ser residencial ou pode ser uma locação comercial. Vamos lá então. A primeira coisa importante quando estamos numa relação de consumo é identificar se aquela compra e venda daquele produto, daquele serviço, trata-se efetivamente de uma relação de consumo. E a relação de consumo está descrita no artigo 2º e no artigo 3º, quando ele diz o que é uma relação de consumo, quem é o consumidor e quem é o fornecedor. Por quê? Porque se eu não tiver uma relação de consumo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então isso é muito importante, ok? E aí você vai para o Código Civil ou para uma legislação específica. Então vamos lá. O que ele diz lá no artigo 2º, e eu até, inclusive, quem foi meu aluno conhece, eu tenho uma fórmula que eu inventei, publiquei no meu livro, para explicar uma relação de consumo. Eu vou falar rapidamente para vocês, não há tempo da gente esmiuçar esse assunto. Quem quiser, dá uma olhadinha lá na nossa aula. Então, olha lá, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, o segredo para entender quem é o consumidor é a expressão destinatário final, joia? Por sua vez, eu tenho que ter um consumidor, claro que o parágrafo único do artigo 2º diz quem é o consumidor equiparado para fins de proteção, né? Equipara seu consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo, né? E você tem que ter um consumidor. E você tem que ter um fornecedor, porque se eu tiver consumidor, mas não tiver fornecedor, eu não tenho relação de consumo. Se eu tiver fornecedor, mas não tiver consumidor, também não tenho uma relação de consumo. Então tem que ter os dois. Então o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, fórmula, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, se o segredo para entender quem é o consumidor é a expressão destinatário final, o segredo para entender quem é o fornecedor é ele desenvolver atividade. Joia? Ele desenvolve atividade. Então, ainda que eu tenha, como eu já expliquei num outro vídeo, uma pessoa física que compra e vende carro, que a gente chama, entre aspas, o picareta de carro, esse cara é um fornecedor, porque ele desenvolve atividade, ainda que ele não tenha uma pessoa jurídica, ainda que ele não tenha formal, ainda que ele faça isso, 1 carro, 2 carros por mês, joia? Ele tem a intenção de desenvolver atividade. Então, preenchendo esta forma, claro que ainda tem o que é um produto é qualquer bem imóvel, material ou imaterial, e serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Cuidado com isso. Inclusive de natureza bancária, financeira e de crédito, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, tá ali o que é essa fórmula, dá uma olhadinha lá no nosso livro. O grande ponto é o seguinte, essa discussão que parece tão simples, não o é. E muitas vezes ela é tão complexa que ela vai ao judiciário e fica se discutindo muito se isso é uma relação de consumo, se não é, se aplica o CDC, se não é. E nós temos uma série de decisões judiciais já falando sobre esse assunto. Na questão bancária, que decidiu-se que é relação de consumo. Na questão aérea, em que se decidiu que é uma relação de consumo, mas se aplica, o Supremo decidiu que se aplica no que tange ao extravio de bagagem, a Convenção de Chicago e os tratados internacionais. Então, tem várias decisões. No caso de plano de saúde, a própria lei que estabelece o plano de saúde diz que a relação de plano de saúde é uma relação de consumo, mas isso já foi ao STJ, o STJ já inúmeras vezes disse que é uma relação de consumo.
Então, agora, qual é o problema? No que tange a locações imobiliárias especificamente, o STJ já reiteradas vezes decidiu que locações imobiliárias, residenciais ou comerciais, seja urbana ou rural, não é relação de consumo. Joia? Então a relação, por quê? E aí o STJ alega porque tem lei própria, que é a lei do inquilinato. Embora eu discorde totalmente da decisão do STJ sobre essa matéria, porque exatamente no plano de saúde também tem uma lei própria, toda uma legislação própria, uma agência reguladora própria, e o STJ diz que é relação de consumo. Então isso, o fato de ter lei própria não quer dizer que não é uma relação de consumo, mas no caso específico da locação imobiliária, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor conforme o precedente do STJ. Então, esse é um detalhe muito importante. Então, quando nós estivermos discutindo questão de locação, não se aplica o CDC, tem que aplicar a lei do inquilinato. Tranquilo, senhores? Fácil, médio, difícil? Facílimo. Senhores, alguma dúvida? Alguma certeza? O direito é feito de incerteza, senhores, essa é a grande emoção. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha e inscreve-se aí no nosso canal. Até mais!